mais um episódio do Sangue, Suor e Foto. Hoje episódio número 7 e eu, Neno, hoje conversando sobre uma técnica criada por Anselm Adams, Zone System. Isso mesmo, isso dando continuação ainda ao episódio passado, onde falamos de fotometria. Fiquem comigo, não vão embora. Quase todos os fotógrafos já ouviram falar de Anselm Adams. Anselm Adams é um ícone da fotografia americana. Eu acredito que ele está para a fotografia americana, assim como Sebastião Salgado está para a fotografia no Brasil. Agora, o que poucos sabem é que ele, junto com Fred Archer, não sei pronunciar esse nome, foram os criadores do que nós chamamos de Zone System. Lá nos tempos dele, nos anos 30, era uma técnica usada para calcular desde a correta exposição do filme ali na câmera até a correta forma de revelação do filme e revelação da fotografia na arte final. Mas hoje, trazendo para os dias atuais, que nós não usamos mais uma sala escura, que nós não trabalhamos tanto com filme, vou tentar focar mais no que concerne a fotografia digital. E antes que alguém pergunte, mas por que eu devo aprender uma técnica que eu nem nunca ouvi falar? Porque é entendendo e aplicando essa técnica que nós vamos garantir uma correta exposição em quase todas as situações, inclusive aquelas situações que eu mencionei no episódio passado, que eu falei, por que eu vou bater uma foto e tá um céu azulado, com um monte de nuvens brancas, bonitas, e depois na foto fica tudo um céu cinza, tudo branco. Ou aquela situação que tá ali o pôr do sol maravilhoso, laranjinha, bonitinho, e fica tudo amarelado, sem graça. É estudando essa técnica que nós vamos conseguir contornar estes problemas. Então, aí vai. Antes de começar a falar sobre Zone System, começar a explicar melhor como é e como funciona, eu preciso recapitular só um pouquinho o último episódio, quando eu falei sobre fotometria, de como funciona o sistema de medição da nossa câmera. O fotômetro da nossa câmera, ele vai calcular a cena a fim de transformar tudo em um tom médio de cinza. Lembra quando a gente conversou sobre a reflectância de 18%? Pois é, se nós tivermos uma cena que contenha muito brilho, muitas zonas brancas, a câmera vai fazer os ajustes para transformar tudo isso em um tom médio de cinza e vai causar uma subexposição. Se for o contrário, uma cena que contenha muito preto, ela vai compensar isso, gerando uma imagem super exposta. Se ficou alguma dúvida com relação a isso, por favor, deem uma escutada no último episódio, é o episódio número 6. Deem uma lida melhor, que é extremamente importante nós termos isso entendido para seguir adiante com fotometria, para seguir adiante estudando Zone System, ok? Bom, vamos entender então o que é a Zone System. A Zone System é uma escala que vai do tom preto até o branco, do tom mais claro até o tom mais escuro. O que o Anselm Adams fez? Ele pegou essa escala e dividiu. Ele fez 11 divisões, indo do preto até o branco, do tom mais escuro até o mais claro. Algumas pessoas costumam trabalhar com uma escala dividida em 9 ou 10. Mas como nós estamos falando sobre Anselm Adams, vamos manter essas 11 zonas, ok? E é isso. Cada área tonal dessa escala vai se encaixar em uma dessas zonas. E cada zona vai se diferenciar da outra por uma diferença de um f-stop, de um ponto de luz. Para as mulheres fica bem fácil de entender se eu usar o exemplo de tintura de cabelo.
É a mesma coisa, quando nós vamos comprar tinta para cabelo, existe desde o tom mais escuro até o tom mais claro. O tom escuro é o quê? É o preto. Depois temos o castanho escuro, o castanho claro e vai indo até chegando às cores mais claras, que é o louro claro, aí o louro extra claro, depois tem o louro claríssimo e por aí vai. É a mesma coisa. Eles dividiram, só que ao invés de dar nomes de louro, de cores, Anselmo Adams ele montou uma escala indo de 0 a 10. E o tom de número 5, que é o do meio, é exatamente aquele cinza de 18% de reflectância que a máquina sempre irá buscar. Eu coloquei uma imagem, tá, dessa escala aqui no post. Quem puder, entre no post, dê uma olhada. É bem didático. E é importante também falar que é uma escala em números romanos, certo? Bom, e para fotografia digital, o que importa, o que é importante de tudo isso é o que está entre a zona de número 3 até a zona de número 7. Por quê? Porque essa é a latitude de exposição que a maior parte das câmeras digitais abrangem. É claro que isso depende muito de câmera para câmera, inclusive se nós estamos fotografando usando JPEG ou RAW. Por quê? Porque a JPEG tem uma latitude um pouco menor. Inclusive, esse é um dos principais fatores que muitas pessoas não gostam de trabalhar com máquinas digitais. Por quê? Porque as máquinas de filme, as máquinas analógicas, elas têm uma latitude muito maior. Mas, como nós estamos falando de fotografia digital, para nós o que vai interessar mesmo é o que está dentro dessas 5 zonas, ok? O que ficar fora disso ou vai ficar subexposto ou superexposto. E eu vou tentar explicar um pouco mais isto. Eu produzi uma imagem e eu coloquei aqui no post que fica facílimo para entender. Basta visualizar ela que nós conseguimos compreender. Mas eu vou tentar explicar em palavras para as pessoas que não podem acessar o post agora ou seja lá qual for o motivo, ok? Se nós fizermos uma foto calculando a exposição correta, deixando o fotômetro zerado, certo? E depois nós fizermos uma foto um pouco de superexposição, tá? Em um f-stop, deixar ela com um pouco mais de luminosidade. E formos acrescentando mais f-stops, nós vamos chegar até um momento que essa foto vai estar completamente branco, porque ela vai estar completamente estourada, completamente superexposta, correto? E o contrário é a mesma coisa. Se nós começarmos a diminuir um f-stop, cada vez mais ela vai ficando escura, escura, escura até chegar a um preto total. Pois o que o Anselmo Adams fez? Ele notou que essa escala teria como ser dividida em exatamente 11 zonas. Por que 11? Porque a zona central, que é a zona que está bem exposta, ela suporta mais 5 f-stops subexpostos e mais 5 superexpostos, até chegar a um preto total e até chegar a um branco total. Dentro disso, se nós olharmos, nós vamos ver que em um f-stop nós ainda podemos aproveitar a foto, ainda tem como se aproveitar a imagem, porque ela não fica nem muito subexposta ou nem muito superexposta. Se nós errarmos em 2 f-stops, ainda assim, trabalhando, ou seja no quarto escuro, ou seja em algum software digitalmente, nós conseguimos recuperar boa parte da imagem. Agora, onde ultrapassa esses valores, onde vai além de 2 f-stops, fica muito difícil. Nós vamos perder consideravelmente a qualidade da imagem, porque ela vai ficar ou muito clara ou muito escura. E é a isso que nós chamamos de latitude de exposição.
nós temos 2 f-stops para cima e 2 f-stops para baixo. Aí é que vem as 5 zonas que eu falei há alguns minutos atrás, que nossas câmeras suportam. São 2 f-stops para baixo, 2 f-stops para cima e a zona central, que seria a da boa exposição, que na escala do Anselmo Adams, número 5. 5 zonas. Quando nós vamos fazer uma fotografia, na maior parte das vezes, a cena que nós vamos registrar, ela tem muito mais do que 5 zonas de luminosidade. Ela tem mais do que essas 5 zonas que nossas câmeras comportam. Irá ter parte da imagem com muita luz, parte com tons médios e talvez partes com muito pouca, chegando mesmo ao escuro total. E como que nós devemos fazer para descobrir qual é a amplitude tonal da cena? É fácil. É só a gente procurar uma parte mediana, colocar o fotômetro ali, depois procurar a parte mais escura e a parte mais clara. Nós fazemos a medição desses pontos extremos e assim teremos como calcular a diferença entre eles. Mais uma vez, coloquei uma foto minha aqui no post para exemplificar isso. É uma foto minha na Mountain Rainier. O que acontece? Estou eu, no fundo, no background, tem as montanhas e o céu, correto? Eu, no primeiro plano, estou bem escuro. Por quê? Porque o sol está às minhas costas. Como um tom médio, eu tenho as montanhas. E como um tom mais claro da imagem, eu tenho o céu com as nuvens, que está bem exposto, está bem iluminado. O que eu fiz? Coloquei o fotômetro nas montanhas, que eu sabia que era o tom médio da cena, e fotometrei ali, zerei o fotômetro ali. Depois, coloquei no céu e eu vi como o fotômetro estava se comportando. E ele me mostrou que o céu iria ficar em 2 f-stops superexpostos. Por quê? Porque ele está muito mais iluminado do que as montanhas. Depois disso, coloquei o fotômetro na parte mais escura, que era a mim mesmo. O fotômetro me falou: essa imagem irá ficar com menos 2 f-stops. Irá ficar uma imagem subexposta. Bom, o que eu fiz? Eu calculei a diferença do ponto mais claro para o ponto mais escuro e cheguei ao resultado de 5 f-stops. A parte mais clara da imagem iria ficar com mais 2 f-stops e a parte escura com menos 2. Perfeito! Está dentro da latitude de exposição da minha câmera? Está dentro dessas 5 zonas que a minha câmera suporta? Tá! Então, perfeito! Não tenho que me preocupar. Eu poderia fazer a medição fotometrando nas montanhas e depois, com Photoshop, Lightroom, seja lá qual for o software, fazer os ajustes e recuperar a parte que ficou mais clara, que é o céu, e a parte que ficou mais escura, que é a mim mesmo. Mas a diferença da parte mais escura para o tom médio e da parte mais clara para o tom médio era de 2 f-stops. Isso tem como ser trabalhado digitalmente. Agora, por outro lado, o que iria ter acontecido se eu tivesse calculado colocando o fotômetro para medir direto o meu rosto? Bom, como as montanhas têm uma diferença de 2 f-stops com relação ao meu rosto, que era a parte mais escura quando a gente calculou, eu iria poder salvar as montanhas ainda trabalhando digitalmente, num pós-processamento. Mas o que iria acontecer com o céu, que com relação ao meu rosto, a mim, tem uma diferença de 4 zonas? Eu não iria conseguir.
iria ficar super exposta e eu não iria ter como salvar. E é exatamente isso que acontece quando nós fazemos aquela foto na praia e o céu fica todo branco. Eu teria colocado a mim mesmo na zona 5 do Ansel Adams, as montanhas teriam ficado na zona 7 e o céu teria pulado para a zona 9. Não teria como aproveitar essa imagem, iria ter ficado estourada. E era isso que eu estava me referindo na primeira parte do episódio passado, quando eu falei sobre fotometria. É entendendo essas zonas, entendendo esse sistema que o Anselmo Adams criou, que nós conseguimos pensar no que nós estamos fazendo e nós conseguimos ter um melhor controle sobre isso e não tendo alguma surpresa desagradável depois, quando a gente chegar em casa, for olhar nossas fotos no computador e, meu Deus, mas não era isso? Essa imagem não está representando o que eu gostaria. Não está representando a ideia que eu gostaria de passar. Mas se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, e vocês deveriam, vocês notaram que eu falei que na maior parte das vezes a cena não tem apenas essas 5 zonas que as nossas câmeras comportam. E aí? No exemplo que eu dei agora há pouco ali na minha fotografia, eu estava dentro da latitude de exposição que a minha câmera suporta, eu não tive problema. Mas e se tiver mais do que 5 zonas? Se eu tiver muitas zonas de extrema luz e muitas zonas de extrema escuridão, e aí? Como que eu faço? O que eu faço para driblar tudo isso? Existe alguma solução? Ou já era? Desistimos? Não, claro que não. Nesses casos, nós vamos ter que repensar a nossa imagem. Será que vai comprometer muito essas partes que vão ficar superexpostas, subexpostas? Será que vai ficar aceitável na nossa imagem isso? Ou vale a pena? Ou será que nós queremos gastar energia para consertar isso? Ou será que essas partes da imagem também são fundamentais para transmitir a ideia, para fazer a imagem que eu quero? Se a resposta for sim, tem algumas formas para contornar esse problema. E eu vou falar alguma delas. Primeiro, existem filtros graduados de densidade diferente. Como eles funcionam? É como se fosse não. É um filtro que nós colocamos na frente da nossa lente, que elas têm partes mais escuras, como se fosse aqueles óculos bifocais, que uma metade da lente é para perto e a outra metade é para longe. Só que ela não vai alterar a distância, não tem nada a ver com o foco da lente, mas sim a luminosidade. É como se tivesse uma mancha escura numa parte da lente, que então nós vamos colocar na parte que tiver muita luz, que irá ficar super exposta. Outra forma é escolhendo um outro horário, um outro dia, uma melhor situação, que tenha uma luz que seja favorável, que o sol esteja em uma posição diferente, ou seja lá como for. Uma forma que é muito recorrente aos fotógrafos e que eu costumo fazer muito, inclusive, é fazendo várias fotos com exposições diferentes e depois mesclar elas digitalmente. Por exemplo, faz uma foto em que a parte mais escura fique bem exposta e depois faz uma outra foto onde a parte mais clara fique bem exposta. Depois tu mescla as duas imagens, colocando o melhor de cada uma delas. Colocando a parte que ficou bem exposta de uma com a parte que ficou bem exposta da outra. Ainda tem uma outra forma que eu adoro e que inclusive eu pretendo fazer um episódio logo logo, que é uma técnica chamada HDR, que significa High Dynamic Range,
que é exatamente tudo isso que a gente está falando até agora. É uma técnica que vai nos permitir trabalhar com uma latitude muito maior, com um range muito maior de tons. Aqui embaixo eu vou deixar um link de um site mostrando esses filtros de densidade neutra. Deem uma olhada ali, que aí fica mais fácil para entender. E também não é caro não, viu? Para quem quiser comprar é bem barato. Não está caro não. E por último, não podemos deixar de falar que existem várias formas de burlar isso, né? Que é iluminando a parte que está muito escura, como o uso de flash, refletores e etc. Pois é, e acabamos mais um episódio. E agora a última parte, a parte que é dedicado a todos os ouvintes, que eu respondo aos e-mails. Isso mesmo. E essa semana foi fraca de e-mail. Tem bastante gente escutando, mas pouca gente escrevendo. Por favor, gente, entrem lá, Sangue, Suor e Foto. Deixe seu recado ou mande um e-mail para sanguessuorefoto@gmail.com. E quem sabe eu não respondo aqui no ar, como eu vou fazer para a Kelly. Ela pergunta o seguinte. Bom, entre outras coisas, ela fala assim: me diz uma coisa, você acha interessante comprar uma lente fisheye? Gostei do efeito que ela dá nas fotos. Você acha que vale a pena ou é besteira? Você sabe o que significa a numeração que vem nelas? Tipo, eu queria uma que fosse bem côncava, que fosse bem inclinada. Você sabe entre as 0,25 e a 0,40 qual seria a mais côncava? Olha, Kelly, isso depende muito do tipo de trabalho que tu vai fazer. Eu acho muito legal. Já tive uma fisheye, acho muito interessante. A gente consegue uns efeitos bem bacanas. Mas é claro, depende o trabalho que tu está te propondo a fazer, porque é uma lente que ela distorce muito a imagem. Dependendo da numeração que tu pegar, ela vai distorcer totalmente. E é aí que entra alguns trabalhos interessantes, exatamente por essa distorção que ela causa. E aí tu me pergunta entre uma 0,25 e uma 0,40. Eu não entendi muito esses valores que tu colocou aqui, tá? Normalmente as mais côncavas vão ser 10 milímetros, 14 milímetros, até uns 18 milímetros, tá? Isso pensando em full frames. Se a tua câmera é uma câmera que tem um fator de crop, então vai ter que ser ainda menos do que isso, mas eu nem acho que exista. Eu acho que tu vai conseguir pelo menos aí 10 milímetros, tá? Eu acredito que quando tu viu esses números 0,5 ou 0,40, na verdade tu não viu lentes, tu viu foram tipo de filtro, um tipo de conversor. O que que acontece? Imagina que tu tem uma lente 30 milímetros, tu coloca um conversor 0,5. É como se tu estivesse multiplicando 30 por 0,5. Ele vai transformar essa tua lente, que é uma 30 milímetros, em uma lente 15 milímetros. Se tu tem uma lente de 20 milímetros e usa um conversor desse, 0,5 por exemplo, vai transformar em uma lente de 10 milímetros. Eu já tive um filtro e inclusive vou colocar o link aqui embaixo para ti, que é um site que eu gosto bastante e que inclusive eu consegui uma parceria com eles. Se vocês forem comprar alguma coisa, entrem por esse link e vocês vão estar me ajudando. Eu ganho uma percentagem. Mas enfim, eu não estou sugerindo esse link porque eu estou ganhando alguma coisa. Eu estou sugerindo porque eu costumo comprar muita coisa dali, porque é muito barato. Eles entregam no Brasil. Eu não sei se vem da China, Hong Kong, não sei de onde é que é. O importante aqui é o quê? Eles entregam no Brasil e não cobram frete. O que que acontece? Se tu compra alguma coisa, como é o exemplo aqui dessa lente, que custa US$ 24, a gente não paga nem imposto, porque tudo que é menos do que US$ 50 é free, a gente não precisa pagar imposto.
Quer dizer, basta vir aqui, compra a lentezinha, demora um pouquinho para chegar. Isso eu reconheço. Mas enfim, é US$ 24, que enquanto for comprar no Brasil, tu vai pagar mais de 100. Entendeu? Não paga frete, é tranquilo, tem como ficar rastreando a mercadoria. É bem bacana esse site, pode confiar, eu compro sempre aqui. E voltando à lente, eu já tive uma lentezinha dessa, ela é bem bacana, tá? Ela transforma a tua lente em um valor pela metade do que ela é. Se for uma 52, vai ficar, sei lá, 25 por aí. E o bacana dela é que ela é composta de duas partes. Tu tira a parte da frente dela, tu desenrosca e ela fica como se fosse só um filtro que, ao invés de funcionar como uma wide angle, tá, como uma fisheye, ela funciona como um filtro para macro. É como se fosse uma lente para fazer aquelas fotografias close-up, sabe? Se tu quer fazer uma foto de inseto, alguma coisa assim, é bem bacana e funciona bem. Eu não sei se essa daqui tem esse mesmo problema. A que eu tinha, a que eu usava, o único problema dela é que ela deixava um pouco de vinheta. Se eu usasse ela no valor máximo, ficava como se fosse uma bordazinha escura ao redor da imagem. Mas isso nunca me atrapalhou. Pelo preço dela, vale a pena. Nem que seja para te brincar e para te ver, ah, eu realmente quero gastar os US$ 1.000, não sei quanto é que custa uma fisheye legal, tá? Pelo menos que sirva para te brincar e ver se é realmente o que tu quer. Beleza? E aí depois ela continua perguntando assim: e sobre o Lightroom e o Photoshop, você conhece algum site legal onde eu possa consultar para melhorar as minhas fotos? Com relação ao Lightroom, eu acho bem bacana tu dar uma pesquisada no site do Clício. Eu vou deixar o link aqui também. É bem legal, ele tem alguns tutoriais que ajudam bastante. E eu não sei como está o teu inglês, tá? Com relação ao Photoshop, tem o site do Kelby TV. É bem legal, é bem bacana. Eles dão dicas bem legais. É como se fosse um videocast. Vale a pena. Eu vou deixar o link aqui para ti também. Mas, se tu tá realmente a fim de aprender Photoshop, eu vou te dar uma sugestão. Eu aprendi da seguinte forma: eu ia todos os fins de semana na biblioteca e ficava lendo vários livros. Aprendi muita coisa legal. E dentre esses livros, teve um em especial que eu gostei muito, que eu gostei tanto que eu inclusive comprei ele. Eu vou deixar aqui o link do que eu tenho, tá? É um livro da Lisa Snyder. O que eu tenho é o Photoshop CS4. Eu ainda comprei no tempo que era o Photoshop CS4, mas que pelo valor dele, eu não sei até se não vale a pena comprar ele ao invés do que é específico para o CS6, que eu também vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. Tá, ele custa R$ 98 aqui no Buscapé. Tá, eu vou deixar os links dos dois e deem uma olhada. Eu acho que vale a pena, viu? É indispensável para ter na nossa estante. Eu consulto ele toda hora, toda hora eu vou lá, dou uma olhadinha. Ah, eu me lembro que tinha aquela coisa, parará. Eu sei aonde tá, vou lá, dou uma lida e me ajuda toda hora. Vale a pena. Eu recomendo esses livros aqui. Beleza? E eu tenho um outro e-mail aqui do Carlos Lutzenberg. Ele me pergunta por que eu coloco no blog atalho para o YouTube se é só um podcast, se não tem imagens. Bom, Carlos, o que acontece é o seguinte: quando eu montei o blog, eu não tinha como colocar arquivos de MP3 e foi a única forma que eu achei para conseguir disponibilizar o áudio, porque eu copiava o código do YouTube e colava lá. Está funcionando, eu acredito que ninguém está tendo nenhum problema com isso, mas por favor, se alguém tiver alguma reclamação, tiver alguma coisa a acrescentar, alguma sugestão, envie um e-mail. É muito importante o feedback de todos vocês. Não esqueçam, entrem em Sangue, Suor e Foto. Se vocês forem lá em contato,
vocês vão ter o atalho, vão ter os links direcionando para todas as outras páginas. Para a nossa página no iTunes, para o nosso Twitter e nosso grupo no Facebook. É isso. Fotografem bastante. Um grande abraço. Espero ter ajudado vocês mais um pouco. Tchau, tchau.